Mas o mais importante é que, lá em 1897, o projeto sionista dizia que a Palestina poderia ser destino desse projeto colonial porque era uma terra sem povo para um povo sem terra. Então você inventa o mito de uma terra sem povo e cria mitologicamente um povo agregado por sua fé religiosa. Então nós temos um povo católico, um povo hindu, um povo shintoísta, um povo, e assim vai indo. Detalhe, em 1922, pelo censo britânico, a Palestina tem 28,7 habitantes por quilômetro quadrado. Essa é a densidade demográfica da Palestina. A do Brasil não chegava a 4. Como é que era um povo sem terra? É uma terra sem povo? Sim. Então estava desenhado que haveria uma limpeza étnica, evidentemente. Isso já estava... Eu já vi algumas vezes alguns, né, defensores do sionismo alegando isso, de que não estava rolando nada na Palestina, então, tipo, vamos pegar essa terra aí. Mas não é verdade. É claro, assim como não é verdade para a Índia, assim como não é verdade para a África do Sul, não é verdade para nenhum lugar do mundo em que o colonialismo brutalmente se fez, independentemente da vontade dos povos. Enfim, eu estou falando das elites coloniais e dos seus planos, às vezes, muito cruéis. Muitas vezes, a maioria das vezes, cruéis. Aí a gente evolui e aí começa a política de imigração, começa a ser implantado o mandato britânico. O mandato britânico cria agência para regular a imigração de eurojudeus, para colonização, incorpora essa agência no mandato do governo britânico para a Palestina e ele tem uma data para terminar, 14 de maio de 48, é o término do mandato, ele está pré-datado. Bom, aí os palestinos, claro, não podem concordar com uma coisa dessa. Aí tem uma revolta em 29 e tem uma revolta emblemática que os ingleses brutalmente desencadeiam uma verdadeira guerra colonial, inclusive deslocando forças britânicas estacionadas na Índia para a Palestina para esmagar a revolta palestina, a grande revolta palestina de 36 a 39, que começa com uma greve que demora meses, é a única greve da história humana só por direitos nacionais, só por direitos, não era econômica, não era nada, e depois os palestinos não são atendidos, etc., e começam a ser brutalmente reprimidos pelos britânicos, e daí tem a revolta, a grande rebelião anticolonial que vai até 39. E ali nasce uma coisa bacana, que você vai gostar de saber, eu suponho. Aí nasce, os britânicos precisam caçar os revoltosos, que estavam fazendo operações militares, atacando o exército britânico e tal. Aí eles pegam e lançam panfletos, etc., e pedem para identificar os revoltosos. E qual era o meio que eles tinham para identificar os revoltosos? Os revoltosos usavam este lenço que eu vou te dar agora. Por isso que ele vira o símbolo da luta nacional palestina. Você fica bonitão, mais bonito do que já é. Opa, obrigado. Esse é o lenço que a Fati usava. É um kifa. É o kifá, o kifia. Eles identificavam os revoltados que estavam viajando. Porque eles usavam o lenço para se cobrir, para cobrir o rosto, etc. Aí, aí o que fizeram? Daí eu vou explicar a origem do lenço. Daí a população resolveu toda ela usar o lenço igual aos revoltosos. Como é que vai localizar os revoltosos? Aí nasce o lenço ligado à grande revolta, à grande rebelião anticolonial palestina e na sua luta por autodeterminação e libertação nacional, tal qual muitos povos estavam empenhados em promover contra o colonialismo europeu. Aí eles não conseguem, vai indo, mas no final das contas a guerra foi tão violenta que eles esmagam a rebelião de 36 a 39, instituem lá o castigo coletivo, os toques de recolher, que são usados até hoje, a demolição das casas. O fulano lá é da guerrilha, vai demolir a casa de toda a família dele, o exílio forçado daquela pessoa, ou até mesmo de toda a sua família. Eles fazem o seguinte, eles matam, ou exilam, ou prendem, ou mutilam toda a resistência palestina de 36 a 39 e eliminam a sua elite pensante, política, capaz de dirigir uma revolta, etc. Isso explica muita coisa no futuro. Sim, é isso que eu ia perguntar. Muito das práticas que você disse são práticas que são empregadas até hoje. E que os franceses utilizavam no seu império colonial também. Especialmente utilizaram da forma mais brutal possível na grande revolta anticolonial da Argélia.
Foi brutal o que fizeram lá. Muito obrigado pelo presente. E assim, vocês viram, né, que, cara, foi o Alid, presidente da FEPAL, que me deu. Não tem, meu ponto não tem como o Twitter falar que eu tô fazendo apropriação cultural se eu ganhei de presente seu, né? Não. Tá tudo bem. Não, Ok. Eu só não quero, tipo, que amanhã, tá ligado? Tem, tipo, 3 mil caras brancos no Twitter levantando uma hashtag falando Roger Rios tá usando o que faz como fantasia. Eu ganhei de presente. Quem tá se apropriando é esses caras que ficam nesses reality show aí, todos eles ex-milicos estadunidenses que mataram centenas de milhares, usando isso sim é apropriação cultural. Pô, assim, mestre... Agora, solidariedade não. Vou guardar com muito carinho, porque você sabe que a causa é muito importante pra mim. E vindo de você o presente, meu, sim, fica... Vale ouro pra mim, vale ouro. Me diz uma coisa, qual é... Porque no começo, pelo que eu entendi, essa transição em 48, ela ainda não era... Ela não era tipo uma carta branca de extermínio, né? Não, pelo contrário. A Palestina recebeu as pessoas com uma certa... com bons hóspedes, não? Mais ou menos isso? Mais ou menos. Mais ou menos. Historicamente, milenarmente, uma comunidade palestina de fé judaica que nunca teve problema ali. Os problemas só começam a acontecer quando os britânicos, à força, impõem uma população não originária, estrangeira, para o projeto colonial e que implicava necessariamente na tomada da Palestina para uma nova população. Seriam os judeus europeus. Seriam os euro-judeus, europeus de fé judaica, né? Entendi. E aí é que começa o confronto, e os britânicos, toda a sua força, impõem isso. Aí começa o fracasso. Porque daí é o seguinte, o que era o plano britânico de 22? 16, 17, 20 e 22. Essa quadra de curtíssima do período histórico, né? Era para chegar a 48, 14 de maio de 48, com maioria de pessoas habitando aquela terra palestina professantes do judaísmo e detentora da maioria da terra, comprando ela ou obtendo ela depois por concessões do poder público colonial britânico. Acontece que chega a 47, os britânicos não têm mais como resolver, porque o projeto fracassou. Eles chegam a 47 com apenas 30% da população de fé judaica, da qual 1/3 é aquela população palestina de fé judaica que é incorporada, portanto conseguiram importar apenas 20% do cômputo da população de estrangeiros para o projeto. Sim. E conseguem ter apenas 5,68% da terra, que esse é o percentual exato. Detalhe, essa população originária palestina já tinha 3%. Então, o Império Britânico, com todo o seu poder, todo o dinheiro que foi reunido, toda a força, colocou na mão de estrangeiros de fé judaica apenas mais 2,68% do território. Então, foi uma pastelaria que não deu certo. Faliu.